neste dia, quando acordamos, sentimos uma ansiedade difícil de controlar. Por um lado, o entusiasmo com a viagem que estava por vir, mas por outro, algum receio do que iríamos encontrar. Afinal, o nosso destino era a Síria, um país que está há 12 anos em guerra e, como se tal não bastasse, foi recentemente atingido por um terrível terremoto que devastou o seu território. A triste realidade é que milhões de pessoas estão no limite de sobrevivência, no meio do colapso de serviços básicos, surtos de cólera, alta dos preços dos alimentos e da energia e crise económica. Boa parte da população passou a fronteira e vive aqui no Líbano em situação de pobreza extrema, dependente da ajuda humanitária. São mais de 6 milhões de desalojados pelo mundo. Liderados pelo presidente Bashar al-Assad, as forças armadas sírias mantêm há 12 anos o presidente no poder, com o suporte do Irão, do Iraque e do Hezbollah libanês e essencialmente da Rússia. Com a derrota do Estado Islâmico e o enfraquecimento das forças rebeldes, o governo de Assad pode ser considerado vitorioso, pois retomou boa parte dos territórios e atualmente mantém o controle sobre quase todo o seu país. Na Síria é proibido trocar dinheiro. Isto tem que ser feito enquanto estamos no Líbano. Além disso, o uso do dólar é lá totalmente proibido. Assim, antes de passar a fronteira, há que procurar os agentes do mercado clandestino, uma vez que o câmbio oficial tem um valor muito baixo. E estamos a falar de mais de 10 vezes menos o valor. Depois é preciso arranjar um carro que nos leve desde a fronteira do Líbano até à fronteira da Síria. Tivemos que sair do carro do nosso guia e passar por um género de taxista das fronteiras, contratado também no mercado negro. E do lado de lá, é obrigatória a contratação de um guia oficial sírio. Guia este que tem que nos acompanhar a todo o tempo. Ultrapassados os processos formais e pago o visto, chegou o tão almejado carimbo no passaporte. Estávamos oficialmente na Síria. Da fronteira até Damasco, fomos parados diversas vezes pelo caminho, umas 10 no mínimo. E, para lá dos constantes checkpoints militares, o que mais nos foi chamando a atenção é que, um pouco por todo o lado, em edifícios militares, governamentais, lojas, restaurantes e até complexos religiosos, é possível encontrar inúmeros cartazes com a cara do presidente Assad, que assim faz questão de lembrar quem controla o país com punho de ferro há 23 anos. Um verdadeiro tratado à propaganda. Até que chegamos a Damasco, a capital da Síria. E imaginem só, a capital mais antiga do mundo. E quiçá, por preconceito ou desconhecimento, íamos preparados para cenários de destruição para encontrar um campo de batalha. Nunca imaginávamos a cidade como de facto ela é. Muita pobreza? Sim, mas com uma vida cotidiana praticamente igual a qualquer outra cidade do mundo. Crianças a caminho da escola, pessoas rumando aos seus trabalhos, outras sentadas em restaurantes, em cafés e parques. Não fosse o grande dispositivo policial e os cartazes com a foto do presidente, e nem nos lembrávamos que estávamos num país hostil. O seu centro histórico, chamado de Damascus, é provavelmente o mais cru e real que alguma vez visitamos. Cheio de pessoas fazendo o mesmo que fizeram ao longo dos séculos. Compras. O primeiro local onde paramos foi o Museu Nacional de Damasco, que oficialmente está em remodelação e, por isso, sem acesso a 90% das suas coleções.
Na verdade, devido à Guerra Civil que assola o país desde 2011, muitas dessas exibições valiosas foram transferidas para o cavernoso espaço de armazenamento subterrâneo para serem mantidas em segurança. E foi aqui que começou, ou pelo menos foi aqui que nos apercebemos, o primeiro contacto com a mais chocante realidade deste país. Não falamos da guerra. Não falamos de destruição. Aquilo que nos começamos a perceber neste museu e que nos acompanhou sempre foi a corrupção, o suborno. Logo à entrada do museu, fomos alertados que filmar e fotografar era proibido. E ao percorrermos a sua única sala aberta, até nos interrogamos porquê de tão irrelevante que era o seu conteúdo. Mas de repente, aparece um funcionário que nos encaminha para as catacumbas do museu, acendendo pelo caminho as luzes apagadas. E foi-nos permitido visitar um túmulo trazido diretamente de Palmira, um dos locais históricos deste país mais afetados pela guerra e destruído pelo Estado Islâmico. Uma foto rápida foi como que autorizada pelo guarda do museu, com a sua discreta retirada da sala por alguns segundos. Mas, logo que voltamos a subir à parte pública, este dirigiu-se ao guia sírio, reivindicando a sua gorjeta. O único local de livre acesso a filmagens era o jardim envolvente, que nos serviu de cenário para vos contar o que aqui se foi passando. Fomos de seguida até ao Palácio de Azen, considerado um dos palácios mais importantes e mais bonitos do período otomano na cidade de Damasco. Localizado na cidade antiga de Damasco, o palácio foi construído em 1974 e foi residência privada do governador de Damasco. E é claro, só é possível filmar e fotografar nas áreas exteriores. Mas será mesmo assim? Dentro das diversas divisões, o palácio alberga hoje um museu de artes e tradições populares. E em cada sala há um guarda à espera, pacientemente, da sua gorjeta. Apesar do inequívoco interesse de conhecermos o estilo de vida e da cultura mais extravagante de Damasco naquela época, começamos a ficar incomodados com os sucessivos apertos de mão por parte do guia sírio para passar a tal notinha. Ao ponto de dizermos ao guia que não fazíamos questão de fotos ou vídeos, até porque os bonecos acabavam por forçar demais os cenários. E a resposta foi no mínimo surpreendente. Não se preocupem, faz parte do pacote. Vocês já pagaram tudo isto. Mas voltamos às visitas? Um dos locais mais interessantes deste palácio é o Hammam. Nada comparado com a autenticidade dos de Trípoli, mas ainda assim dignos de ver. O seu centro histórico, chamado Old Damascus, é uma área gigantesca, rodeada de uma muralha antiga com um rendilhado de ruas estreitas, edifícios milenares e sucos autênticos, entre os quais o Al-Hamidiyya Souk. Este, que é o maior suco do país, onde impera o comércio tradicional, remonta à era otomana. A sua via principal, com 600 metros de comprimento e 15 de largura, é coberta por um arco de metal com 10 metros de altura. Daqui derivam várias ramificações, das quais destacamos o mais antigo mercado do mundo, o Souk Al-Moradiyya, onde a sensação é de que estamos a viajar no tempo. O cheiro forte das especiarias, os doces coloridos, os odores de perfumes exóticos foram-nos transportando para um outro mundo. E turistas? Nem vê-los. É ainda uma região polvilhada com mesquitas históricas, como a grande Umayyad Masjid, construída no século VII.
e é, para os muçulmanos, o terceiro lugar mais sagrado do Islão, depois de Meca e de Medina. Ao entrar, consegue-se sentir o quão importante é este local. E é aqui que é guardada uma relíquia reverenciada quer por muçulmanos, quer por cristãos. O crânio atribuído a São João Batista. As paredes do exterior da mesquita já foram ricamente cobertas de mosaicos, mas atualmente apenas alguns fragmentos sobreviveram aos danos que foram causados ao longo da história. Já o seu grande pátio aberto, cercado por uma bela arcada de arcos, guarda uma lenda. A mesquita tem 3 minaretes, um deles chamado de Jesus. Verdade, dizem que este será o local onde irá aparecer para lutar contra o Anticristo no dia do juízo final. E assim, em sinal de respeito e gratidão, os cristãos receberam o direito de visitar o túmulo de São João Batista no interior da mesquita. Em 2001, o Papa João Paulo II tornou-se o primeiro Papa católico da história a entrar e rezar numa mesquita. E isso foi aqui. Respeitosamente tirou os seus sapatos e entrou neste local com grande simbolismo para o mundo cristão. Momentos que nos fazem ter fé na humanidade e que nos provam que a harmonia entre religiões, sim, é possível. A caminho do próximo destino, e para grande desespero do nosso guia sírio, pouco receptivo a desvios, ao programa e a perda de tempo, calhei de reparar num antigo caravanserai transformado num café, e tivemos que lá entrar. Só nos perguntávamos como é possível passar ao lado de um local como este. O Hasan Pasha Caravanserai é o maior da cidade velha de Damasco, cobrindo uma área de 2.500 metros quadrados, descrito como um dos melhores da cidade e como sendo uma obra de arquitetura ambiciosa. Ao longo da era otomana, recebeu caravanas vindas de Bagdá, de Mossul, de Alepo e de Beirute e de outras partes do Médio Oriente. Percorrendo a via reta, chegamos ao bairro cristão de Damasco, entrando pela Bab Sharqi, também conhecida como o Portão do Sol, um dos 7 portões da antiga cidade de Damasco. E neste dia, andamos em peregrinação por locais bíblicos que nunca imaginávamos existir por cá. Por este bairro, multiplicam-se as imagens dos santos e dos crucifixos e deixamos praticamente de ver mulheres a usar o hijab. Visita obrigatória neste bairro é a casa de Santo Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, onde ficamos a conhecer uma das passagens da Bíblia. E independentemente das crenças de cada um, tal como já tivemos a oportunidade de referir relativamente a templos xiitas ou a mesquitas, estar nos locais historicamente relacionados com estes acontecimentos faz toda a diferença nas nossas viagens. Vamos à história? Saulo tinha como profissão perseguir e matar cristãos. E quando chegou perto de Damasco, subitamente foi cercado por uma intensa luz vinda do céu ao ponto de o fazer cair com o rosto na terra. E neste momento ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo perguntou quem é que era que falava e como resposta ouviu: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Quando Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não conseguia ver, e assim foi encaminhado para Damasco. Havia um discípulo de Jesus que morava naquela cidade, chamado Ananias, e que nessa altura teve uma visão do Senhor, indicando-lhe que procurasse um homem chamado Saulo para lhe colocar as mãos sobre a cabeça para que este recuperasse a visão. Mas estava na hora de deixar a bolha de Damasco e explorar o que era possível
dentro deste país. Já da janela do nosso hotel eram visíveis os arredores da cidade. Uma panorâmica assustadora. Distritos inteiros, como Zamalca e Douman, estão completamente em ruínas. São verdadeiras cidades fantasmas, controladas apenas pelo exército e completamente fechadas a visitas. E foi quando saímos de Damasco que o verdadeiro choque começou. Pudemos ver, com os nossos próprios olhos, os verdadeiros problemas que se depara este povo que vive numa miséria extrema, com falta de energia elétrica e falta de alimentos, devido aos bloqueios económicos. Mas, acima de tudo, pudemos testemunhar a podridão que reina nas forças militares. Não nos era permitido filmar, e aqui nem nos atrevemos, mas o que se passa nos checkpoints que bloqueiam as estradas era digno de ser visto, pois, como se costuma dizer, contado ninguém acredita. Sentimos-nos na obrigação de partilhar esta triste e assustadora realidade. Os checkpoints são locais onde as estradas estão barricadas para que os carros passem um a um e onde são parados pelas Forças Armadas. Ao sairmos de Damasco, eles estão por todo lado, por vezes com distância de poucos metros. Já tínhamos passado por esta experiência no caminho entre a fronteira do Líbano e Damasco, mas nessa altura não nos apercebemos do que de facto por ali se passa. A cada checkpoint, um militar armado aproxima-se do carro, pede identificação e pergunta para onde vamos e porquê. E tal como no primeiro dia tudo corria bem. A paragem era breve, viam os nossos vistos carimbados na fronteira, os passaportes, olhavam para nós no banco de trás e, quando muito, abriam a mala e voltavam a fechar. Até que nos apercebemos qual era o verdadeiro papel do nosso guia sírio: levar-nos aos locais sem problemas. E, para isso, em todos os checkpoints, e estamos a falar de muitos, era discretamente passado dinheiro ao militar. Claro que não era suposto isto ser visto por nós. Acreditamos que o valor da nota entregue era nada, pois as liras sírias estão de tal forma desvalorizadas que correspondem a cêntimos. Mas a obrigatoriedade desta entrega começou-nos a deixar apreensivos. A questão que nos começou a preocupar era: mas porquê? Apesar de tudo, acho que lá nunca tivemos a real noção do que poderíamos ter tido que enfrentar. E só depois tivemos a oportunidade de questionar todos estes porquês. E a resposta era simples. Todos vivem abaixo do nível da miséria. Foi-nos dito que o militar ganha cerca de $15 por mês. Um turista é uma oportunidade, rara, já que poucos existem por lá. Destruição de dinheiro. Não estávamos, assim, perante uma situação de verdadeiro perigo físico, mas à mercê da autoridade deles. Iriam-nos reter, revistar e até implicar com qualquer coisa aleatória. Inclusivamente, podiam não autorizar a nossa passagem só porque sim, e inviabilizar, com isto, as visitas. Ou pior, intimidar-nos, acompanhá-los para interrogatórios e até dificultar a nossa saída do país. No fundo, era melhor pagar. A isto acrescia algo que também nos ia criando um outro desconforto. É que desde que tínhamos passado a fronteira para a Síria, que deixamos de ter qualquer tipo de rede móvel. Não há venda de cartões sírios e nem sequer roaming existe para uma emergência. Mas se nos perguntarem se, mesmo sabendo disto antecipadamente, cá teríamos vindo, a resposta é sim. Podem nos chamar inconscientes, irresponsáveis, loucos até. Mas a verdade é que são estas experiências que são únicas, uma real viagem pelo mundo em que vivemos. Esta incursão em solo sírio levou-nos até Saidnaya, para conhecer o seu mosteiro
onde está guardado um ícone da Virgem, um dos 4 originais que, acredita-se, foram pintados por São Lucas, o evangelista, e que mostram as suas verdadeiras feições. Podemos ver uma réplica desse original que está guardado num pequeno cofre dentro de uma pequena sala do complexo. O nome deste lugar pode ser lugar de caça. Said significa caça e Denai é lugar, estando assim relacionado com uma lenda local, segundo a qual o edifício foi assim mandado construir, incrustado na rocha, por ordem do imperador bizantino Justiniano, após este ter tido uma visão da santa no local. A visão, segundo a lenda, ocorreu enquanto o imperador caçava uma gazela que se transformou na santa. O último destino por terras sírias foi Malula, uma cidadezinha no meio do deserto, entre montanhas de Calamun, a única no mundo onde se fala aramaico, a língua que Jesus falava. Construída sob rochas alaranjadas, aqui vivem cerca de 100 habitantes, 2/3 dos quais são cristãos que convivem em perfeita harmonia com a minoria muçulmana. Começamos por aqui visitar o seu mosteiro-convento, um importante local de culto dos mártires cristãos de origem síria. Conta a tradição que ambos eram soldados do Império Romano e que foram executados por se terem recusado durante o reinado do imperador Maximiano. Preparados para ouvir rezar em aramaico a língua de Jesus? يتكتش اشمخ تثيلي ملكخ يتكن تتشبع عيلي اخمل بشمو كت على رع ابلاح لحمح كل يومح غفر ليح احتيوتخ اخمل انا مغفرين انتي مخت عمينخ ولا تشعبرين حتى غربشة بس حسينا الشيدا. Malula foi retomada em 2014 pelo exército sírio com o apoio do movimento libanês do Hezbollah, mas a destruição ainda pode ser vista em vários prédios e mesquita Afir, localizado no alto do morro que domina o panorama da cidade. E tanto havia a dizer sobre o autodenominado Estado Islâmico, que teve e continua a ter um papel fundamental na história política e militar do Médio Oriente, rivalizando com o regime talibã no Afeganistão como expoente máximo do fundamentalismo islâmico. Mas não vamos sobrecarregar mais este vídeo com mais lados negros. Passando por trás das ruínas do Hotel Safir e descendo o morro, chega-se a um dos lados de uma fenda de uma rocha. Aqui, o caminho leva-nos até ao mosteiro ortodoxo de Tecla. Conta a lenda que Santa Tecla, convertida ao cristianismo pelo apóstolo Paulo, foi perseguida pela sua própria família e por soldados romanos. Encurralada na montanha, rezou a Deus e uma fenda abriu-se na rocha e permitiu a sua fuga. E foi aqui, no convento de Santa Tecla, que terminamos a nossa visita à Síria.